Hoje é dia de dar uma voltinha na nave. E a nave tem 46 anos. Vamos lá. Mais velho do que eu. Olha lá. Tá suja porque pegou uma chuvinha. E agora eu vou lá em Goiânia. Vou chegar na entrada de Goiânia e vou voltar. Tá aí, cheguei em Goiânia, moto abastecida, tem gasolina pódio, nossa, tá belezinha, não nada, só a placa dela que soltou, mas os parafusos eu parei, parafusei, tá cheio de moto. Aí eu vou só tomar um venenozinho aqui e voltar. Abraço.